Deus, deixa eu cumprimentar aqui também o pessoal que está aqui na live do Facebook, para que, aleluia, os nossos amados irmãos estejam aí interagindo conosco também, que nossos amados irmãos sejam aí conosco nessa manhã, para que o poder do Espírito Santo do nosso Deus esteja aí agindo com poder e glória, aleluia, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que nós possamos ver as mãos do Senhor fazendo mais do que nós temos pedido, mais do que nós temos pensado. O Senhor é bom, aleluia, em todo o tempo. O Senhor é bom, aleluia, para conosco. Amém? Aleluia. A paz do Senhor Jesus, aos nossos amados irmãos, da programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, que Deus esteja aí operando, aleluia, de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na vida de cada um dos amados irmãos nessa manhã. É tempo aí de vitória, é tempo aí de entrega, é tempo de nós estarmos aí buscando ao Senhor, é tempo de nós estarmos nos entregando a Ele, é tempo de nós estarmos cumprindo todo o propósito que Deus colocou diante de nós, e nós nos prostramos diante do Senhor. Quero fazer mais uma oração para nós estarmos entrando aí, aleluia, diante do Senhor nessa programação e falando com Ele que Ele é o único Deus, Deus que tem feito toda a diferença na minha vida, Deus tem feito toda a diferença na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja abençoando a amada irmã, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado a Deus pelos meus amados irmãos, que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando nessa manhã de segunda-feira, Senhor, dia 26/12/2022, ó Pai. É mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um dia, Senhor Deus, que, aleluia, nós temos, ó Pai, a alegria, Senhor Deus, da Tua salvação. É mais um dia, Senhor Deus, que curtimos, ó Pai, o sopro de vida que o Senhor tem nos dado. Então, Pai amado, Pai querido, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção na Tua presença. Que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, a cada dia esperançosos, ó Pai, aleluia, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, que os anjos do Senhor, aleluia, eles estão acampados ao nosso redor. Então, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, sendo uma bênção, Senhor Deus, diante das Tuas mãos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, da nossa família, dos filhos, ó Pai. Aleluia, Deus de Israel, vai tomando cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o Teu milagre. Porque os nossos corações, ó Pai, têm, Senhor Deus, estado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, temerosos, Senhor Deus, por cada um deles, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, pedindo ao Senhor, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, conforme, aleluia, a Tua palavra tem falado ao nosso coração, à nossa mente. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde jamais se desviará dele. Assim, Senhor Deus, está no nosso coração, Senhor Deus, aleluia, a esperança, Senhor Deus, de ver, Senhor Deus, os nossos filhos, ó Pai, crescendo na graça e no conhecimento, ó Pai, crescendo, Senhor Deus, profissionalmente, ó Pai, tendo uma família abençoada, Senhor Deus, um bom emprego, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tendo saúde, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, sendo fiel, Senhor Deus, aos Teus propósitos, ó Pai, a Tua palavra, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a casa do Teu filho, da Tua filha, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o relacionamento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, conjugal, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja unidade, ó Pai, dentro dos lares, ó Pai, que possamos ver, Senhor Deus, a Tua boa mão, Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, em nossas vidas. Não deixa, Senhor Deus, com que venhamos ficar, Senhor Deus, de qualquer maneira, mas que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus,
aleluia, crescendo, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Senhor Deus, aviva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, a vida, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que possamos, ó Pai, experimentar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do teu Espírito Santo a cada dia, Senhor Deus, nos instruindo, ó Pai, a ir mais além. Então, Senhor Deus, seja uma manhã, Senhor Deus, de vitória, seja uma manhã, Pai, aleluia, de concretizações, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de propósitos, ó Pai. Que o propósito, ó Pai, que temos no nosso coração venha chegar até o Senhor, aleluia, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de Israel, nos ajuda, nos fortalece, segura nas nossas mãos, ó Deus, não nos deixa, Pai, para trás, Senhor Deus, mas, aleluia, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, aleluia, estar alegrando o teu coração, pois o Senhor tem nos tirado, Senhor Deus, do império das trevas e nos trago para o reino do Filho do teu amor, como diz a tua palavra, Pai, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nos ajuda, Pai, faça, Senhor Deus, com que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus, que bom, aleluia, nós estarmos nessa manhã juntos, que bom nós estarmos aí buscando, aleluia, a face do nosso Deus, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, bom Deus, aleluia, tem nos ajudado. Até aqui, as mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo têm aí, aleluia, feito toda a diferença na minha vida, toda a diferença na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, glórias a Deus. Eu quero dar aos amados irmãos aqui um bom dia especial. E a palavra de hoje, pessoas lindas e especiais merecem um bom dia. Então receba aí o meu bom dia, que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente na vida de cada um dos meus amados irmãos. Bom dia aos meus amados amigos, bom dia à família, bom dia aos amados irmãos e todos, aleluia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, tenha aí uma vida apaixonante pelo nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Que Deus esteja aí, aleluia, buscar ao Senhor, amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor, amém? Então, a paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando poderosamente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que possamos aí ver o Senhor agindo com poder e glória, amém? Hoje é dia do pedreiro, né, na cidade de São Paulo. O nosso amado aí Pedro Cardoso, né, ele costuma trazer sempre uma frase. Ele fala que a pessoa, ela compra uma casa de R$1 milhão, mas quando contrata um pedreiro, o pedreiro cobra aí 5 mil para pintar a casa. Ele desqualifica, né, o pedreiro, ele desqualifica a pessoa que está ali para fazer o serviço dele, para tirar proveito. Nós precisamos valorizar as pessoas, nós não podemos valorizar coisas, mas nós precisamos valorizar as pessoas. Quantas vezes, meu amado irmão, eu fui pegar um trabalho e chegava nesse trabalho, as pessoas jogavam o preço lá embaixo. Talvez a gente precisa pagar um aluguel, talvez a gente precisa pagar uma conta de luz, uma conta de água. E quando a gente vai fazer um serviço, a pessoa nos desqualifica. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Talvez a pessoa está precisando fazer umas compras para dentro de casa e tem que julgar o preço lá embaixo para pegar o serviço. E muitas vezes, talvez você precisa comprar 5 quilos de arroz para dentro de casa, uns 5 quilos de feijão, talvez você precisa comprar uma carne. E aí você passa no mercado, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão,
compra ali 1 quilo de frango e vai para casa porque aquele seu serviço não foi valorizado. Nós precisamos valorizar as pessoas, não coisas. Eu trago aí a palavra do capítulo 2 de Filipenses, que Jesus Cristo ele fala que é para nós considerarmos os outros maiores do que nós. E nós temos que, a cada momento, buscar esse Deus, a cada momento colocar a nossa vida no altar do Senhor, pois Ele nos qualifica, Ele nos abençoa, Ele faz infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na tua vida. Então, parabéns aos pedreiros, parabéns aos pintores, parabéns aos marceneiros, né? Porque mesmo sendo pastor, eu sou pedreiro, eu trabalho também de pintor, trabalho também, na realidade eu faço uma casa e dou a chave na mão da pessoa. E nós precisamos, amados irmãos, buscar o Senhor. Nós precisamos estar aí nos envolvendo, né, com esse Deus que tudo pode. Isso é muito bom. Isso é tremendo. Então que Deus esteja aí operando na minha vida, que Deus esteja operando na tua vida, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Amém? Então, meu amado irmão, conforme diz a irmã Berenice aqui, a irmã Berenice, ela está dizendo assim: parabéns a todos os profissionais da área da construção civil, em especial todos os pedreiros. Obrigado, irmã Berenice, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. E eu também quero parabenizar todos os profissionais da construção civil que têm aí ajudado com que esse Brasil cresça, né? Então tem sido assim uma bênção verdadeiramente. Também estou numa live aqui paralela à live que eu estou fazendo pelo Facebook. Nós estamos aqui com 311 pessoas, né? Nós já estamos há 40 minutos aí nessa live e Deus tem aí abençoado aqui, e os irmãos estão perguntando, né, de onde falas, né? Daqui a pouco estarei falando aos amados irmãos de onde nós estamos falando aqui, e os irmãos vão saber, amém? A paz do Senhor Jesus, também a nossa diaconisa da Cília, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente na sua vida. A paz do Senhor a todos, que Deus esteja abençoando a todos, derramando o seu milagre, que o poder do nosso Deus esteja vindo de uma forma abundante e transbordante sobre a vida de cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, essa programação que eu estou nela agora, meus amados irmãos, é a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, no Rio de Janeiro. O horário que essa programação ela vai ao ar todos os dias às 7h30 da manhã. Desde cedo já estarei orando, já estarei buscando ao Senhor em relação aos doentes, os enfermos, os necessitados. E Deus tem aí operado maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eu sou o pastor Carlos Sales. O texto bíblico que nós vamos utilizar hoje é o texto bíblico que está aí em Juízes, capítulo 9. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Mariana Sales Andrade, que Deus esteja aí abençoando, derramando, aleluia, do seu poder, derramando a assunção, fazendo resplandecer a glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então a reflexão, aleluia, desse texto, conforme nós temos trabalhado em todos os textos da Bíblia, em Juízes. O nosso Deus, Ele é o juiz. E a data de hoje é dia 26/12 de 2022. Nós temos cultos às terças-feiras aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado 2 links aí do YouTube,
e peço aos amados irmãos que esteja aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, para serem comunicados a respeito de novos vídeos, quando esses forem colocados aí no YouTube. Então, peço aos amados irmãos também que estejam compartilhando do nosso trabalho, para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que novas pessoas, mais pessoas estejam aí com a operação, né, do nosso Deus sobre a vida delas. Amém? Então eu creio que a cada momento, conforme diz as Sagradas Escrituras, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, aleluia, dar conta daquilo que Deus tem falado conosco. Então, eu encontrei um texto em Juízes, que está no capítulo 9, que Deus ele usa aí do seu poder como juiz, para estar vindo, aleluia, trazer juízo sobre a vida de Abimeleque, amém? Abimeleque. Então o texto do capítulo 9, versículo 1, ele começa assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço vós, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre nós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. E todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos. Assim diz a palavra do Senhor. Os homens ociosos e levianos. Assim contratou Abimeleque. E esses homens seguiram Abimeleque. Versículo 5. Diz aí: e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, o filho de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs num cume do monte de Gerezim, e levantou a sua voz e clamou e disse: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reine sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores?
Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Versículo 13. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jurubaal é Gideão, e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou das mãos dos medianitas. Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usaste com Jurubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Beer. E ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. E havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e todos aqueles que passavam pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que o texto ele subiu rapidamente. Versículo 26. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo e vidimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seus deuses, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Versículo 28. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? Quem é Siquém, para que o servamos? Não é porventura filho de Jurubaal, e não é Zebu o seu mordomo? Serve antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a ele?
versículo 29. Se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque e diria a Abimeleque: multiplica ao teu exército e sai. Versículo 30. Ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras, aleluia, glória a Deus, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém. Eis que eles estão sobrelevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o teu povo que tiveste contigo, e põe emboscadas no campo, e levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, fale-se como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo com ele havia de noite, e puseram emboscadas em Siquém, com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs a entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou emboscadas. E vendo Gaal, só um pouquinho, subiu de novo o texto, correndo. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente do cume dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis que ali desce gente do meio da terra, uma tropa, vem do caminho do carvalho, de Meonene. Então disse-lhes Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezastes? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque os perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Araúma. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudesse habitar em Siquém. Versículo 42. E sucedeu, no dia seguinte, o povo saiu do campo. Disto foi avisado a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam a entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre quantos estavam no campo, e o feriram. E Abimeleque pelejou, aleluia, e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e semeou sal sobre ela. E o povo, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do Deus de Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Subiu Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou
na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore e levantou e pô-lo ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos e faze-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto à fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nela estavam, de modo que todos da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela e fecharam após si a porta e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e combateu e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Versículo 54. E chamou logo ao seu moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E um moço o atravessou e ele morreu. Vindo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez, aleluia, tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Deus exerceu juízo sobre a vida, aleluia, de Abimeleque, porque ele não se conteve em apenas reinar, mas ele matou a todos os seus amados irmãos. Amém? Então, o livro de Juízes, Deus é o nosso juiz. Eu quero trazer algo para enriquecer esse texto. Como assim, pastor Carlos? Para que nós estejamos entendendo mais a esse texto. Amém? Então quero estar aí trazendo para os amados irmãos. Diz assim: os juízes de Israel foram pessoas escolhidas por Deus especialmente, dotados para julgar e liderar o povo de Israel. Em Juízes capítulo 2, versículo 16 ao 23, em 3, 9, capítulo 3, verso 9, 10, 1 Samuel 12, 9, 11, 2 Samuel 7, 11, o período em que essas pessoas foram, aleluia, lideradas e lideraram o povo de Deus, ficou conhecida como o período dos juízes. Nesse estudo conheceremos quem foram os juízes e os pontos mais importantes desse período. O período dos juízes de Israel, o período dos juízes foi um momento histórico que constituiu a transição do governo de Moisés para o reinado dos reis de Israel. Este período é descrito no livro de Juízes no Antigo Testamento. Então é um período de transição da liderança de Moisés. E aí começa o livro dos Juízes. Foi uma época que Israel sofreu muito. Foi uma época que Israel passou por momentos terribilíssimos. Mas Deus agia com poder e misericórdia. Deus agia sobre cada um deles. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Maria Elizabeth, seja bem-vinda nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando.
também todos os amados irmãos do Kauai, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente, que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida de cada um dos amados irmãos. Nós estamos aqui na live do Kauai aqui com 373 pessoas que têm aí ouvido da palavra do Senhor. Que Deus esteja abençoando a todos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, o período do juízo começou com a opressão de Cusã-Risataim. Após Josué e os anciãos terem morrido, o povo de Israel, aleluia, ter se entregado a uma profunda apostasia, por fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adorar deuses estranhos, Deus permitiu que Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, subjugasse o povo de Israel durante 8 anos. 8 anos de sofrimento, meu amado irmão, por causa da desobediência, por causa que não observaram os mandamentos do nosso Deus. Após esse tempo, o Senhor levantou Otiniel, sobrinho do seu irmão Caleb, para libertar o povo, dando início ao período do juízo. O período dos juízes terminou quando Saul foi eleito rei de Israel, em aproximadamente 1050. Logo, a maioria dos estudiosos entende que o período de juízo durou aproximadamente 320 anos. Já imaginou? 320 anos. Quem foram os juízes de Israel? Como já dissemos, os juízes de Israel foram pessoas levantadas por Deus em tempos de crise. Eram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus para julgar e liderar o povo. No livro de Juízes lemos: e levantou o Senhor juízes que o livraram das mãos, aleluia, de seus opressores, daqueles que os despojavam. As funções judiciais exercidas por eles estavam diretamente ligadas à liderança espiritual sobre o seu povo. Os juízes permaneciam em suas funções até morrerem. E diferente dos reis, eles não estabeleceram um governo hereditário em Israel. Em juízes eram heróis nacionais. E algumas vezes são designados como libertadores. Uma lista como os juízes de Israel geralmente sofre algumas discussões. Alguns consideram apenas a lista dos juízes nos 12 ciclos presentes no livro de Juízes, como Sansão sendo o último dos juízes de Israel. Outros também incluem Eli e Samuel na lista oficial dos juízes de Israel. Seja como for, obviamente, Eli e Samuel lideraram e julgaram Israel antes da instituição da monarquia, apesar de não serem citados nos livros dos juízes, e a atuação destes possuir algumas diferenças pontuais com relação aos líderes citados no livro dos juízes. Mesmo dentro da lista fornecida pelos juízes, existe uma discussão entre os intérpretes acerca de Débora e Baraque. Alguns consideram apenas a liderança de Débora, outros contam separadamente Débora e Baraque, e outros unificam a atuação de ambos. Também é importante citar que Eli e Samuel muito provavelmente foram contemporâneos durante algum tempo de Sansão. O último juiz mencionado no livro de Juízes, a lista dos juízes apresentada nos 12 ciclos registrados no livro dos juízes é a seguinte: Otiniel foi o primeiro juiz de Israel.
Está aí no capítulo 3, do versículo 7 e versículo 11. O segundo juiz de Israel foi Eude, Juiz capítulo 3, versículo 7, 11. Sangar, Juiz capítulo 3, versículo 31. Débora, Juiz capítulo 4, versículo 1 a 5 e 31, 5, 31. Gideão, Juiz capítulo 6, versículo de 1 a 8, 6, 1 e 8, 32. Tola, ou Tolá, Tola, Juiz capítulo 10, verso 1 e 2. Jair, Juiz capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Também Jefté, capítulo 10, versículo 6 a 12. Também Ibizã, Juiz capítulo 12, do versículo 8 a 10. Elon, Juízes capítulo 12, versículo 13 a 15. Abilon, ou Ablon, Juízes capítulo 12, versículo 13 ao versículo 15. E Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 1 e 16, 31. Esta é a cronologia do período dos juízes. É muito difícil conseguir estabelecer uma cronologia para o período do juízo, pois faltam informações fundamentais para tal, como, por exemplo, o período de tempo que decorreu entre o começo da conquista de Canaã com Josué e o início da opressão de Cusã-Risataim. Também existe uma grande dificuldade de interpretação em relação à somatória dos números fornecidos pelo livro de Juízes, isto é, totalizando os períodos de opressão e do governo do juiz. Chega-se a um resultado que excede significativamente o período do tempo total aceitável para este momento histórico. Logo devemos entender que alguns períodos de opressão e de trégua sob a liderança dos juízes sobrepuseram de forma que não é possível determinar quanto tempo houve de sobreposição em cada caso específico. Nós precisamos, aleluia, confiar nesse Deus. Nós precisamos colocar a vida, aleluia, diante daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Quero, aleluia, continuar aqui. Também existe como base nas dificuldades apontadas, podemos arriscar uma estimativa como se deu a cronologia do tempo do juízo de Israel. Está aproximadamente em 1405 a 1364 a.C. Houve o governo de Josué e dos anciãos, Juízes capítulo 2, verso 7. E em 1356 a.C., a libertação com Otiniel da opressão de Cusã-Risataim, Juízes capítulo 3, versículo 8. Depois houve uma trégua de 40 anos entre aproximadamente 1356 a 1316 a.C., Juízes capítulo 3, versículo 11. Em cerca de 1298 a.C., Eude libertou o povo dos 18 anos de opressão dos moabitas. Está aí em Juízes capítulo 3, versículo 14 e 15. Em aproximadamente 1258 a.C., houve a libertação do povo dos 20 anos de opressão do rei de Jabim, com Débora e Baraque, Juízes capítulo 4. E seguiu 40 anos de paz no norte, até 1218 a.C. Após o período de trégua,
registrou-se uma opressão medianita de 7 anos, chegando ao fim com a libertação liderada por Gideão em cerca de 1211 a.C. Juízes capítulo 6, versículo 1. A liderança de Gideão durou 40 anos. Juízes capítulo 8, versículo 28. Até aproximadamente 1171 a.C. Depois desse período houve o reinado perverso de Abimeleque, filho de Gideão, sobre Siquém, onde Deus traz juízo sobre um líder em Juízes. Entre aproximadamente 1168 a 1123 a.C., houve a liderança de Tola e Jair. Juízes capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Depois os povos moabitas oprimiu os israelitas por 18 anos, até que surgiu Jefté, em aproximadamente 1105 a.C. Está em Juízes capítulo 10, do versículo 8, de 11 a 33. Depois de Jefté, temos o registro da liderança de Ibzan, Elon e Abidom. Em Juízes capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, 11, 13 e 14. O capítulo 13 do livro dos Juízes relata um período de 40 anos sobre a opressão dos filisteus. Segundo o relato sobre as proezas de Sansão, entre aproximadamente 1101 a 1081 a.C. Sendo este último dos líderes registrados no livro dos Juízes. Se estendermos a nossa cronologia até os relatos do livro de Samuel, temos o registro de captura da Arca da Aliança e a morte de Eli em aproximadamente 1099 a.C. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Depois, a batalha de Ebenezer, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 2, e Samuel julgando o povo entre 1079 e 1050 a.C. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 7. O que nós temos, meus amados irmãos, nessa situação toda, é que o Senhor, Ele julga a Israel. O Senhor é juiz. E nós olhamos, amados irmãos, essa situação do seu povo. Dois relatos aí que me chamam a atenção. O relato aí de Abimeleque, que mata os seus 70 irmãos e pensa que ia ficar sem punição. E ele foi punido. E também o Sansão. Durante os 40 anos que os filisteus oprimiam Israel, Sansão foi levantado. E Sansão, ele não levantou, amados irmãos, conforme um sacerdote, um juiz e um profeta. Nesse tempo ele poderia trazer libertação a Israel, mas ele não trouxe libertação a Israel. Israel ficou oprimido esses 40 anos. Sansão é um dos homens mais fortes da Bíblia. Deus o ouvia. E Sansão, amados irmãos, foi capturado pela sua lascívia, pela sua prostituição, pela sua falta de cuidado com a palavra de Deus. E na sua morte, Deus consentiu na sua morte. Na sua morte, ele matou mais gente do que toda a sua vida. Ele sofreu por causa do seu pecado. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que Deus tem chamado a minha pessoa, Deus tem chamado a tua pessoa para uma nova vida. Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, através de Jesus Cristo, Ele não tem trazido a minha pessoa, a tua pessoa, juízo, mas Ele tem trago Jesus Cristo como advogado, que tem advogado a minha causa, que tem advogado a tua causa, que tem feito, amados irmãos,
com que você, com que nós venhamos, aleluia, cada dia, estar tendo aí a esperança de dias melhores. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, é momento de nós estarmos nos entregando ao Senhor. É momento de nós estarmos falando com Ele: olha, advoga as minhas causas. Eu preciso do Senhor, eu preciso, aleluia, das tuas mãos potentes. Eu quero, aleluia, sair dessa vida, dessa situação que eu tenho vivido. Eu preciso, Senhor, aleluia, que o Senhor venha agir com poder e grande glória na minha vida. Pois o Senhor é Deus que pode todas as coisas. E eu necessito das tuas mãos poderosíssimas. Faça resplandecer da tua glória sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha causa. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele tem agido nessa situação. Mas nós estamos vivendo, amados irmãos, ainda no tempo da graça. Mas chegará aquele grande dia, amados irmãos, quando nós, todos nós, compareceremos diante do tribunal de Cristo. E quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, Jesus, ele não mais estará ali como advogado, advogando a minha causa e advogando a tua causa. Muitos, segundo as Escrituras, dirão: olha, eu preguei no teu nome, eu evangelizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E ele dirá: afastai-vos de mim, que eu não conheço a vocês. Afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aproveitar agora esse momento aqui, amados irmãos, que nós temos para nós estarmos, aleluia, tendo a salvação celestial. O Senhor, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a palavra do Senhor no versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do Filho de Deus. E a condenação, meu amado irmão e minha amada irmã, é esta: que a luz, ela veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não eram dignos desta luz. A luz que nós estamos falando é Jesus. Quando ele veio pelo caminho de Zebulon, Naphtali, caminho beira-mar, Galileia dos gentios. O povo que andava em treva, aquele povo viu grande luz. E se Jesus é a luz, amados irmãos, nós precisamos andar na luz. Nós precisamos, no nome santo do Senhor Jesus, buscar a sua presença santa. Nós precisamos nos entregar, aleluia, diante desse Deus. Ele é a propiciação pelos meus pecados, ele é a propiciação pelos seus pecados. E todos nós temos pecado. João, ele diz assim: aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Todos nós temos pecado. Ah, pastor, o senhor tem pecado? Tem pecado. A palavra do Senhor está dizendo que eu tenho pecado. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ali no versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23, 6, 23, diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós precisamos voltar ao Pai. Nós precisamos voltar à presença desse Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós estarmos buscando o Senhor. É tempo de nós estarmos colocando na presença desse Deus que tudo pode. Nós precisamos nos renovar a cada dia na presença desse Deus. Eu quero orar por você.
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu louvo e engrandeço o Teu nome nessa manhã. Nós, como família do Senhor, ó Pai, como pessoas, ó Pai, que crê, Senhor Deus, que acredita, Senhor, na Tua boa mão, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos instruindo a cada dia. O Senhor tem todo o poder, ó Pai, de estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, colocando o capacete da salvação, Senhor Deus, na nossa cabeça, Senhor Deus. Porque aqui, Senhor Deus, é que os pensamentos vêm, Senhor Deus. Aqui, Senhor Deus, é que desenvolve, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, para que o nosso corpo venha agir. Então, Senhor Deus, nos dá o capacete da salvação, Senhor Deus, e a espada do Espírito, para que possamos, ó Pai, combater, Senhor Deus, contra todos os dardos inflamados do maligno. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, as trevas, Pai. Nos ajuda a vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos. Que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Nos ensina, nos capacita e faça de nós, ó Pai, instrumento das Tuas mãos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja renovando, aleluia, a tua vida, que Deus esteja aí fazendo uma obra maravilhosa nas suas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amanhã nós estaremos entrando aí no livro de Ruth. No livro de Ruth, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Redentor, também chamado como o Remidor. Então amanhã nós estaremos aí a partir das 7h30, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós estaremos trabalhando aí no livro de Ruth, e Jesus, Ele é o nosso parente remidor, assim conforme Boaz. Boaz é uma tipificação de Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja aí operando nas nossas vidas até lá, e que Deus esteja fazendo maravilhas na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também agradeço os amados irmãos que têm aí nos acompanhado no Kauai. Nós estamos aqui com 434 pessoas nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando, Deus esteja aí derramando, aleluia, do seu poder, da sua unção. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, mais do que temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos juntos novamente com essa obra de amor ao próximo, com esse trabalho que tem encontrado vidas, que tem encontrado pessoas e restituído essas pessoas para novamente voltarem para a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus esteja abençoando, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.